Ontem, então, a gente começou a falar sobre o tema. Eu ouvi várias reclamações que eu não falei sobre Apocalipse. Muitas pessoas me procuraram. Eu tentei dizer, olha, é místico, é oculto, é mistério, não adiantou nada. Tem que falar sobre Apocalipse. Eu queria manter vocês em suspense, mas então eu vou abrir hoje falando sobre Apocalipse, tá bom? Satisfeitos? Então abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 4. E o tema é o mesmo. O tema continua o mesmo. Leitura mística ou visão mística, se preferirem alguns, de Apocalipse. Mas a despeito disso, eu continuo tentando enfatizar que o Evangelho é vivido tanto por nosso comprometimento mental, racional, se preferir, entendendo as Escrituras e lendo e nelas se aplicando, como também por nossas experiências, que são experiências transcendentes. Então, antes de você achar que eu estou falando coisa esotérica, quer dizer, acima daquilo que é visível, experiências com Deus que é invisível, não é imanente, Ele não está na aparência das coisas, Ele está sobre tudo isso, de maneira, e muitas vezes escondido, tanto na sua criação, como nos eventos que acontecem conosco no dia a dia. Então, já falei um monte de frase aqui. Se eu fosse você, anotava uma dessas para apresentar para o Haroldo amanhã. Eu dei uma deixa aí para vocês, tá? Não, essa parte é você que vai ter que explicar. Anota a palavra, mas faz a cola direito. Porque tem gente que faz a cola, mas depois não sabe explicar o que escreveu. Eu vou ditar então, ó. Imanente, estou brincando, gente. Tem gente anotando mesmo. Mas eu faço, o Evangelho é além da aparência, além do visível, a nossa experiência cristã, ela sempre vai incluir aspectos místicos. Místico é só outra palavra para dizer aquilo que é óbvio. A vida cristã, se ela é vivida na esfera espiritual, ela é vivida com coisas que a gente não vê, a gente não consegue entender, não é mesmo? É espiritual, tá? É uma visão, a vida cristã nos propicia uma visão que é espiritual. Não precisa nem explicar tanto sobre isso aparentemente, mas a confusão também é muito grande, porque as pessoas às vezes exageram e vivem a vida cristã apenas com impressões, e muitas delas não são de jeito nenhum vindas de Deus, e às vezes nem vindas de espíritos enganadores. As pessoas traduzem sentimentos, emoções, impressões, a vontade própria, como se aquilo fosse de Deus, tá? Por isso que eu nunca confiei em casal que, se gosta, vai orar para ver se deve ficar junto. Só do rapaz falar para a moça assim, vamos orar junto, já está quase propondo um namoro para ela, né? Então a gente não deve imaginar que nossas emoções não nos confundem. Ao contrário, a Bíblia garante que nosso coração é enganoso. Então veja você, quando falamos de mística cristã, sabemos que nós precisamos viver os preceitos da Bíblia, não através da leitura, da compreensão do texto da Bíblia, para não sermos enganados, uma vez que, se conhecemos o texto da Bíblia, sabemos que qualquer impressão espiritual, qualquer inclinação que sintamos que não corresponde à palavra de Deus, ela certamente não está de acordo com a vontade de Deus. Então Deus não vai, quando a Bíblia diz não tenta ninguém, é para dizer que Ele não coloca ninguém numa condição de contrariar a própria moral da fé cristã. Foi Deus que fez isso comigo. Não, isso aí foi sua própria concupiscência, sua própria condição pecaminosa que acabou levando você para tirar essas conclusões. É muito importante, então, banhar-se com o pensamento bíblico. Eu vou explicar aqui também, dentro em breve, que não é meramente ler para entender como se faz. Então, a distância do pensamento bíblico para um manual jurídico é imensa. Não é um manual, ele não ensina como eu devo fazer. E há muitos mandamentos bíblicos cuja única reação possível é cair de joelhos e pedir graça a Deus. Então, de jeito nenhum, é como se eu vivesse no Velho Testamento
e eu leio e eu faço. Não tem como. E isso a gente pode ter autoridade para desafiar. Desafio qualquer pessoa a ler a Bíblia e cumprir ela na raça, pela força humana. Se Cristo veio justamente por isso, porque nós não conseguiríamos e não conseguimos por nossa própria energia e força fazer isso, né? Por que então o Apocalipse 4 é tão importante, justamente esse primeiro verso que eu quero que você abra aí? Então, lá em Apocalipse 4:1 está escrito: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, esse texto significa que existe um nível natural de impossibilidade de entender o que vai acontecer sobre o futuro. Existe um nível natural também de impossibilidade de compreender o outro, entender a Cristo. Estou ampliando esse texto para o que o Novo Testamento explica. Eu não consigo reconhecer a Cristo pela carne, pela força da alma. E isso em diversos momentos você viu na Bíblia, viu como também Cristo ressurreto só foi reconhecido pelos apóstolos quando ele se deixava ser reconhecido. É impossível conhecer a Cristo pela carne, porque eu não consigo ter uma revelação sobre Cristo, quem Ele é, seus atributos, relacionar com Ele unicamente na força da alma. Eu vou reprisar isso aqui, mas lembra quando o irmão Ezra disse com muita graça de Deus aqui aquela diferença entre a alma e o espírito? Quem já leu o Watchman lembra disso. E muita gente às vezes esquece disso também. A alma cheia de energia, a alma cheia de talentos, ela é formada por essas três funções da alma. A vontade, que em alguns é a mais forte, isso muda de temperamento para temperamento, o pensamento e os sentimentos. Nós podemos conhecer o Evangelho e a Bíblia pelo pensamento? Bom, devemos. É um livro, está escrito com um código, isso é o alfabeto, a escrita. Eu preciso, através da força da minha alma, do pensamento, ler a Bíblia. Isso vai produzir em mim alguns afetos, vários, alguns positivos e alguns negativos. Ler a Bíblia pode dar medo? Pode também. Você precisa que Deus revele a Bíblia para você. Meu pai, quando eu era garotinho, a gente foi morar com ele e ele tinha juntado com uma atriz de teatro. É só para essa história parecer mais mexicana, tá? Aí fomos morar lá. Meu pai já estava vivendo uma situação pecaminosa, desviado da igreja, mas um dia ele decidiu ensinar a Bíblia para a gente. Aí abriu a Bíblia e ele achou que era melhor explicar quem era Deus e quem era o diabo. Foi a noite mais insone de toda a minha existência. Ele explicou quem era o diabo. Talvez porque meu pai é aquela pessoa, um narrador, aprendeu a contar história, causos como um bom mineiro, né? Gente, eu vi Deus na leitura dele, mas o diabo ficou enorme, ficou demais. Aí eu não dormi. Eu acho que talvez eu tenha sido oprimido naquela noite. Passei por tantos dissabores mais tarde, na adolescência, tantas invasões demoníacas na minha vida, na minha alma, né? Mas o fato é que eu não dormi. Aí chamei meu pai no meio da madrugada, aí meu pai acudiu, lógico que a atriz estava desesperada, porque ela nunca tinha visto aquilo e achou horrível alguém abrir a Bíblia para a criança explicar isso, né? Aí meu pai falou: o que você quer saber? Tudo bem? Eu falei assim: eu queria saber se o diabo consegue se transformar em mosca e entrar aqui nesse quarto. Eu tinha vedado tudo.
Ficou um pedacinho de um vitrô que eu não consegui tampar. Então é possível conhecer a Bíblia unicamente pela razão e também por impressões ruins? É possível conhecer a Bíblia pela razão e quando está vendo falar, esse texto aqui, esse tipo de juízo cabe direitinho em fulano ou em ciclano? Porque estamos lendo na força da alma. E mais de uma vez precisei corrigir pessoas que usavam a Bíblia para ferir os outros, em mais de uma vez. Em uma ocasião disse sem medo, e reproduzo aqui, falei, se vai continuar usando essa Bíblia, que era dele, o livro, o papel, dessa forma, rasga isso. Não é assim, ela não foi projetada para ser usada dessa forma. Então a Bíblia pode ser manipulada por mentes poderosas e afetos, todo dia. Agora, quando a Laura, minha filha, internou no hospital, eu precisava ouvir um programa cristão que me edificasse, desesperado como estava lá na enfermaria dos cardíacos congênitos, 8 bebês, 6 faleceram, então era muita pressão. Aí uma irmã me emprestou um radinho, e eu colocava o radinho e ia procurando para ouvir programas cristãos durante a madrugada. Não encontrei nenhum, em 99, não encontrei nenhum programa capaz de edificar uma alma aflita que estivesse com um filho internado no hospital. Não dá tristeza isso? Não é verdade? Tantos canais de comunicação que podem não estar edificando. O que eu via? Dinheiro, manipulação de emoções, o uso abusivo da palavra unção. Eu não aguentava mais ouvir falar unção. As pessoas podem então fazer um uso, como diria a tradução de O Homem Espiritual de Otmani, livro que eu não estou indicando, como almífero, quer dizer, baseado na alma. Acho que sim. Acho O Homem Espiritual um livro muito complicado, muito cheio de detalhes, é um excelente livro. Agora, eu estou dizendo, não é exatamente esse tipo de tecnicalidade que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que existem 2 níveis, expressos aqui nesse capítulo de Apocalipse. Eu posso viver segundo a alma. Isso tem coisa positiva e coisa negativa, e eu tenho que fazer uso da minha alma. Ninguém está dizendo que a alma não presta. Nós estamos dizendo que a alma não deve reinar. Minhas emoções, meu pensamento e minha vontade não devem reinar sobre mim. Eu preciso viver no nível espiritual. Aí o irmão Ezra explicou. O espírito tem 3 funções, ou órgãos, se você preferir. Eu não lembro bem da explicação em A Liberação do Espírito, livro excelente de Otmani, mas eu não sei se ainda é publicado. Lá está um pouco mais claro, em minha impressão. Eu fui um grande leitor de Otmani há muitos anos e voltarei a ler livros dele, mas lá ele explica que o espírito, ele é aquele que responde pela comunhão com Deus. Então não são nossos pensamentos e afetos, é aquele que responde também por nossa intuição, aquele sentimento de direção, em que eu sinto um movimento do espírito. Vocês sentiram isso aqui ontem à noite? Não foi? A gente começou a orar, eu não estava muito envolvido, eu estou num tempo da vida muito cansado, mental e fisicamente. Aí daqui a pouco, um irmão perto falou assim, vamos ali para perto que está mais quente. Olha que motivação para aproximar aqui do altar, porque está mais quente, tem mais gente. Aí aproximei, aí ficou quente. Como é bom orar mais um pouquinho. Deu a vontade de desistir e falar assim, eu vou ficar mais 5 ou 10 minutos. Fica mais um pouquinho, que a gente vai se aquecendo. E aí eu vi alguns de vocês aqui, como eu também tive essa experiência, ser dirigido pelo Espírito Santo, ora por fulano, ora por ciclano. Então a intuição é isso, eu me aproximo de Deus, e o Espírito de Deus, que vivificou meu espírito pela obra de Cristo na cruz, ele pode comunicar-se com o meu espírito e me dar instruções e ordens. Eu às vezes nem sei o que aquela ordem quer dizer. E relembro algo que penso que alguns preletores anteriores disseram. Por vezes Deus gosta que trabalhemos só com o primeiro movimento. Sai daqui e vai até ali. E a gente não sabe as consequências totais. Deus gosta de guardar para si todo o desenrolar da história. Elogiei meu pai, que gosta de fazer uma boa narrativa. Elogio meu pai com P maiúsculo, que é Deus,
que ama também contar a história. Você gosta de alguém que chega e já conta o final da história? Olha, o final é esse. Agora eu vou te explicar. Quem faz isso? Do que ela falou do filme? Tomara que não seja algum filme de Wes Anderson, tipo aquele hotel, Grande Hotel de Budapeste. Foi esse? Não sei. Eu não consegui ir até o final, mas não vou nem falar. Então, quando você conversa com Deus e se comunica com Deus, você está vivendo uma aventura porque você não sabe mesmo o que vem depois da curva. Raramente ele fica explicando tudo. Não que a gente não saiba nosso destino, que a gente não sabe quem vence no final do livro, sabemos, mas muitos detalhes nos permanecem ocultos. Por isso o Apocalipse usa esse nome, revelação. Ele foi uma revelação dada por Jesus para João, e só pode ser compreendido com outra revelação, porque tudo é assim. A gente só entende plenamente, profundamente um mistério se Deus nos revelar. Eu posso ler sobre amor o tempo todo. Eu posso eleger o amor como a maior virtude cristã, mas eu só vou compreender o amor, só vou mergulhar ali naquele texto fabuloso de Coríntios 13, se eu começar a amar por revelação do Espírito Santo de forma milagrosa, não é? A gente só sabe assim, só sabe passando, tendo uma experiência. Nesse caso da espiritualidade, é sendo conduzidos por Deus a uma experiência. Então é muito diferente. Olha, eu sei exatamente o que acontece quando uma mulher dá à luz. Conheço o parto, processo a processo. Sou pai de 3 filhos, estudei tudo isso. Sei o que acontece, assisti o renascimento do parto e outros, assisti tudo. Passo mal, mas assisto. E ligaram uma vez na escola e disseram: tem uma professora tal que está dando à luz e a bebê nasceu, mas a mãe está morrendo. Eu não sei qual era o problema, um desses males depois do parto. Está em coma já. E a bebê também foi para a UTI. As duas, cada uma foram para uma UTI. Era uma professora da escola. Reunimos todos, eu, coordenador e aquele monte de professora para orar, a maioria delas mães. Eu orei, preocupado, claro, é nossa irmã em Cristo, e amava, orei mesmo, orei pela menina, orei, eu fui praticamente o único que verbalizou uma oração, todo mundo chorou. As mulheres mães choraram, porque uma coisa é você estudar o que é o parto, outra coisa é você ter dado à luz um filho. Você que é mãe, quando vê outra mãe, não tem já uma ligação por conta disso? Uma identificação? É bem diferente. Aí, passou alguns minutos, ligaram. Melhorou a criança, ou algumas horas, né? Melhorou a criança e melhorou a mãe. Todas elas choraram de novo. Foi o dia mais estranho que eu tive. Mas já está boa, vai chorar por quê? Porque tem essa emoção. E vejo essas ligações, né? Eu estou olhando vocês aqui, vendo vocês lá naqueles canais assistindo. Como é que é o nome do programa que o Ângelo gosta? Lá, Chegada. Seja bem-vindo. Aquele de bebê nascendo, né? Quem diria que o Ângelo, assim, é para irritar ele, tá? O Ângelo gosta de programa fofinho. Quem diria? Então, nós precisamos ser convidados para subir para essa porta que está no céu para conseguir entender o que acontece, senão a gente não entende. Nós não entendemos nem as coisas do fim, e não é pouca coisa, vocês viram até agora, quanto assunto, quanto tema, quanto detalhe intrincado, e nós não entendemos também nem as coisas do presente, as mais triviais. É impossível conversar com alguém e ter a comunhão do Espírito Santo baseado só nas forças da alma. Impossível. É impossível ouvir alguém falar, avaliar qual é o texto bíblico que cabe no problema dele e falar. Isso parece uma espécie de cartomancia cristã, sabe? Porque o pessoal das cartas também imagina, esse problema é amoroso, eu tiro a carta tal. Tirar o mesmo versículo é a mesma coisa. Não estou desfazendo da Bíblia. Estou dizendo que quando a gente encontra com alguém, precisamos permitir que a Bíblia enraizada em nós seja administrada pelo Espírito Santo. E às vezes, inclusive, podemos não a citar. Porque às vezes há momentos em que a gente não se vê motivado a citar a Bíblia para alguém. E
eu conheço exemplos inúmeros de pessoas que ouviram versos, poesia, que num filme encontrou com Deus, e eu mesmo já indiquei filme para quem tinha ouvido muito versículo bíblico e não adiantou nada. Por que eu estou dizendo isso com tamanha convicção? Porque eu acredito e tenho amor pela palavra de Deus, eu sou um estudante da Bíblia, eu fui aprisionado por ela, desde que me converti aos 14 anos de idade, mas eu ainda sustento que nós precisamos da revelação do Espírito Santo no trato com a palavra, na exortação aos outros. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender a Bíblia em profundidade. Então vamos repensar de novo aqui o Apocalipse, em que João é convidado a ocupar esse lugar mais alto em que ele consegue ver o que vai acontecer. Existe uma porta. Então, eis uma frase boa para vocês amanhã. O Haroldo não está ouvindo, tá? Ou se ele ouvir, vai ser a gravação, só vai ouvir segunda. Aí você, já foi para casa, já era. Há um nível mais alto de visão e há um nível inferior de visão. O nível mais alto, esse nível para o qual João é convidado, só se alcança por isso mesmo, se Deus nos convida. Isso é, só se Deus nos revela. Se não revelar, não tem jeito. Se tem alguma coisa que Deus sabe e não quer revelar, não há ninguém no universo capaz de descobrir. Pode pedir, pode perguntar, mas contra a vontade dele de jeito nenhum. E se tem alguma coisa que ele quer revelar, se ele disser que quer revelar para todo mundo vai ver. Se ele disser, vou revelar só para o Erivelton, só Erivelton vai ver. Ele é Deus, ele faz assim. Todo homem que detém informação sobre o outro está numa relação de poder contra o outro, não é? Não é, Paulo? As empresas, o grande paradoxo, os grandes dilemas, até recentemente, era que a informação não deveria ser multiplicada, a informação era preservada pelos chefes, para que os chefes tivessem poder sobre os subordinados, e as empresas modernas liberaram as informações, aquelas que tinham a ver com a prática cotidiana, não, quanto mais ela multiplicar, melhor. Toda a relação de informação que os homens detêm sobre os outros, ela é baseada em poder. A relação que Deus detém de tudo que Ele sabe conosco também é poder, porque é dele, está com Ele, pertence a Ele. Mas é aquele poder que eu descrevi ontem, o poder de alguém que ama, o poder de alguém que quer desposar-nos e nos desposou como sua noiva. Então é um poder amoroso. E por isso mesmo, então vamos a algumas construções aqui sobre Apocalipse 4. A primeira é essa: só consigo entender o livro de Apocalipse, para não dizer tudo mais, outras pessoas, durante um aconselhamento ou conversa, alguns conceitos bíblicos básicos como amor, perdão, só consigo entender se Deus me revelar. Beleza? Mas o livro de Apocalipse também. Mas então o que você está dizendo é que não é possível, lendo agora, entender com precisão tudo. E o que eu estou dizendo é exatamente isso. Isso é minha afirmação, que difere um pouco do que outras pessoas disseram. Preferimos no Ministério do Impacto manter essa pluralidade nesse pensamento. É possível entender razoavelmente muita coisa do Apocalipse, mas não é possível, estou afirmando, bater o martelo com precisão sobre tudo o que vai acontecer. A primeira coisa é porque está escrito, obviamente, numa linguagem cifrada. Se alguém não te explicar, você não entende. Você pode entender a explicação da pessoa, e deve entender, e deve procurar essas explicações. Então aqui eu estou também moderando esse pensamento. Então não devemos ler o livro do Apocalipse, porque por muito tempo não se leu o livro do Apocalipse, você evitou. Eu me converti em 85, lembro-me de durante os períodos, pelo menos nas grandes comunidades mais famosas, e mesmo nos pregadores mais famosos, o livro de Apocalipse, a escatologia, ter entrado quase em desuso. Algum irmão da minha faixa etária concorda com isso? Que a leitura, se existia, era em grupos restritos,
Mas o Brasil tinha vivido antes um tempo de muita leitura do Apocalipse. Quem aqui lembra daquele disquinho LP? Depois eu explico o que é LP, se você não sabe, tá? Me procura lá fora, tá? LP era tipo um CD. Você não sabe o que é CD também, né? Mas ele era desse tamanho e de plástico. Aí meu filho olhou e perguntou para mim assim: uau, pai, quantos gigas cabe aqui? Não entendeu nada. Eu fiz a conta, 48 megas cabe num LP. Em termos de música, informação. Onde eu estava? Por que eu fiz isso? Lembra do disco, daquele disco lá, A Última Trombeta? Quem lembra? Levanta a mão. Tem tudo mais de 50. Gente, o disco acabou. Ou tem ainda em MP3? Procura aí no Spotify para ver se tem. É uma boa curiosidade, ó. Se você lembra daquele disco, você lembra que era uma revelação de um irmão da Noruega. Isso está muito mal documentado, tá? Se era isso mesmo. Mas aí ele tem a visão do arrebatamento, que é um arrebatamento antes da grande tribulação, como a maioria da igreja brasileira acreditava, e aquelas coisas horrendas de... A igreja desaparece, deixados para trás em LP, tá? E produzido num estúdio carioca, imagina, tá? Nos anos 70, né? Era fraquinho, tá? Mas assustava muito, ele fez muito sucesso por isso aí. Minha avó lá no morro, quando queria nos educar moralmente, pegava a Última Trombeta e colocava. O lado A era terrível. Mas o meu horror é que ela ia colocar o lado B. Se você também não entende o que é lado A e lado B. Então, você tinha que ter muita estrutura para ouvir o lado B de A Última Trombeta. Tudo muito detalhado, tudo muito certo. As pessoas sabiam tudo sobre o futuro com uma precisão imensa. Então, a escatologia, pelo menos aquela que eu vi os caldinhos até os anos 70, ela sabia tudo com uma precisão imensa, sabia que país invadiu o outro, países que hoje nem existem mais. Então, por outro lado, há razão para um desapontamento com uma escatologia detalhista que não seja baseada em que a igreja obtenha a revelação de Deus agora nos últimos dias? Porque se você viveu naqueles tempos, vai pensar, nunca mais eu vou acreditar numa interpretação muito precisa de algo que já se comprovou que não tem tanta precisão. Esse foi um evento que só aconteceu aqui no Brasil. Em toda a história, as pessoas leem o Apocalipse, vendo um monte de detalhes. Mostrei Monticelli ontem. Eles fazem aqueles cálculos há um tempo, tempos e meio tempo é 1500. Tem toda uma história para eles chegar naquele cálculo. Em toda a história, as pessoas fazem o cálculo do 666 e dá um monte de gente para lá e para cá. Com tudo isso, o que eu quero dizer? Há duas reações. Uma é aderir totalmente, mas tem que lembrar sempre, fazer a diferença entre o livro Apocalipse, que você deve ler sempre, continuamente. Não é uma revelação que ainda não será entregue, nesse sentido em que não foi escrito, ele está escrito. Nós precisamos ler com amor e tentar entender o que é possível, e ao mesmo tempo fazer diferença entre a interpretação. Eu não estou desprezando as interpretações, mas nós não podemos acreditar que aquela interpretação é definitiva, porque já houveram outras. Eu acho que é inteligente acreditar que se existem muitas interpretações sobre um texto bíblico, inclusive interpretações que são menos detalhadas porque não ousam tanto. E é inteligente pensar então que eu não devo aderir totalmente, devo pesar essas interpretações, pensar sobre elas, mas não é algo evidente e claro. Se eu chego para alguém que é casado e está vivendo em pecado com outra mulher, e eu digo, você está em adultério, eu tenho 100% de certeza naquela minha afirmação, concorda? Porque é evidente, a lei moral é evidente, a condição em que foi flagrado é evidente, e é claro que eu vou exortar, vou amar, vou orar, tá bom.
Agora, se eu chego para alguém e digo assim, olha, o que vai acontecer nos últimos dias, com base nesse texto aqui, é exatamente isso, isso e isso, eu não tenho 100% de certeza, porque outros já disseram isso, com o mesmo mérito de estudo, dedicação que eu tenho, e eles não acertaram. E pior, muitas pessoas brigaram por isso. Ah, eu penso desse jeito, o outro não pensa assim, mas brigaram muito. Muitas das igrejas pentecostais clássicas que dividiram no Brasil, dividiram, e eu li recentemente alguns explicando, eram diferenças escatológicas. Olha que ridículo, o mundo vai acabar, Jesus volta para os seus, e a gente está dividindo agora porque eu sou mais dele do que você. É um contrassenso acreditar no fim do mundo e maltratar o irmão. E por que isso acontece? Porque às vezes nos apropriamos da palavra e ferimos o outro, porque fazemos isso sem revelação. Essa é a diferença. Eu já ouvi pessoas orando por pessoas em pecado de várias maneiras. Eu já vi gente orando de um jeito que a pessoa que está em pecado, já vulnerável, sofre ainda mais com aquela oração. Já viu isso? Já vi casamentos também onde as pessoas não podem orar em voz alta, porque a mera oração, dita num ambiente crítico, de conflito, mesmo citando a Bíblia, está sendo usada às vezes até inconscientemente, mas é dominada por afetos, que são afetos de rancor, de ódio. Existe isso. As pessoas têm que orar em silêncio, orar em línguas. As pessoas têm que ter paciência. A gente tem que tratar da Bíblia e da aplicação dela na vida do outro com gentileza, com cuidado. Não é fácil. Uma das cenas mais horríveis que me descreveram um dia foi um pastor que foi pego num esgotamento e num provável pecado, e alguém, para criticá-lo em público, levantou a Bíblia, empunhou a Bíblia na mão, bateu na Bíblia para repreendê-lo. Isso me soa como aqueles fanatismos odiosos que destruíram muita gente. E ressalto com você, fanatismo, legalismo, o uso errado da Bíblia já afastou muita gente. Não me refiro a 100, 200, mas a milhares, talvez milhões, desviados no Brasil, que sofreram, porque a igreja os tratou de um jeito impiedoso, tem aos montes. Então não podemos, quando ter essa atitude. Eu já vi também gente orando pelo pecador, fazendo o que Moisés e Paulo muitas vezes fizeram. Eles choraram junto, choram, lamentam. Uma vez eu fui orar por uma pessoa que estava envolvida com pornografia. Já contei essa história? Vou contar que eu estou com uma vergonha. Faz de conta que não estão filmando. Aí quando eu fui contar, me descreveram a situação. Aí eu ajoelhei num quarto que eu estava visitando, estava num quarto hospedado, né? Eu tinha lido um livro de intercessão que dizia: você deve orar pela pessoa pondo-se no lugar dela, como se você fosse a própria pessoa. Então não é mérito meu, tá? Eu aprendi lendo lá. Eu estava com muito peso pela pessoa em questão e fui orar. Aí comecei a pedir perdão, comecei a orar: meu Deus, me perdoa por esse meu envolvimento com a pornografia, por essa minha mente suja. Aí a oração me engatilhou. Eu comecei a chorar, a orar em voz alta. Só depois eu lembrei: meu Deus, eu estou hospedado e tem gente aqui na casa, e eu vou pregar hoje à noite. Como é que eu vou fazer, hein? Então nós precisamos estar envolvidos com a mensagem que nós pregamos, inclusive com misericórdia de quem ouve. Nunca é bom quando Deus derrama o juízo sobre alguém. É bom avisar. Olha o que você está pensando, acorda. Então devemos exortar, devemos corrigir as pessoas, devemos fazer isso às vezes enfaticamente, mas é importante demais a sua atitude. É que nem filho. Você chama um filho para corrigir, pega o filho, isso não acontece, tem a lei da palmada, é que a palma da mão é desse lado, o outro lado não é palma. Aí você vai corrigir o filho, vai lá, corrige o filho, dá umas palmadas desse lado nele, aí o irmão ri. Aí você termina: quem você vai pegar depois? Vem aqui que tu riu do teu irmão. Então a ideia é: a gente não pode se alegrar
no castigo contra pessoas, contra outros, tem que orar e interceder por eles. A propriedade da Bíblia, através da alma, nos meus recursos mentais, nos meus afetos almíferos, ela vai se traduzir nisso. Eu vou ter esses sentimentos que não são sentimentos santos. Alegria quando o outro é punido. Raiva quando estou falando com o outro num texto bíblico. Não me refiro a sentimentos piedosos, são sentimentos de impiedade de nossa natureza má, não sentimentos bons. Então esse é o primeiro ponto. Depende de revelação. O segundo ponto sobre o Apocalipse. Parece difícil, tá? Então se você anotar essa frase aí para falar para o outro, lembra de explicar, tá? O Apocalipse, como muitas outras obras bíblicas, proféticas e também os livros poéticos, ele é polissêmico, isso é, ele tem mais de um sentido. Polissemia é isso, pode ter mais de um sentido. E aí? Olha só, você está dizendo que não tem uma interpretação certa? Eu acabei de dizer algo pior, acabei de dizer que não tem uma interpretação definitiva até agora. O que eu estou dizendo é que ele pode, no decorrer da história, ser entendido e interpretado por inspiração do Espírito Santo de formas diferentes. E não se assusta com isso não. Os apóstolos faziam isso, Jesus fazia isso. Tem textos que eles dizem, como estava escrito. Aí eles citam o texto, mas você pensa, como é que ele interpretou dessa forma? Está dizendo outra coisa, ou parece outra coisa, e que em outros momentos também, se você lê o texto e faz a hermenêutica correta do que está dizendo, você vai ter outra conclusão. É que a interpretação de um texto também é por inspiração do Espírito Santo. Então, em outros momentos da história, a igreja leu o Apocalipse e viu nas taças ou nos candelabros alguma alusão que não foi o que vai acontecer ainda, mas que serviu para a época dela? Sim, tem vários relatos dessa forma. E o que faremos então? Não disse? O texto é de Deus, ele revela, ele move as pessoas, ele mantém isso com ele. Sempre que ele tem um mistério, ele garante seu poder, autoridade e também a administração amorosa desse mistério, dispensando ele pouco a pouco. É possível então eles ter um sentido contraditório ao outro? Não, polissemia não quer dizer contraditoriedade. Polissemia quer dizer que um texto pode ter múltiplos sentidos, e se a gente trabalhar a teoria da arte, você pode anotar, se tiver interesse, se você estudar o que chamamos de obra aberta, quando uma obra pode ter muitos sentidos, ela só aponta para o brilhantismo do artista. Quando uma obra é capaz de tocar várias pessoas, de vários tipos de formação, vários tipos de cultura, é quase a descrição da Bíblia, não é? Um texto que toca pessoas em todo lugar do mundo. Quando uma obra é capaz de fazer tudo isso, só significa que o artista é tão brilhante que essa obra tem múltiplos sentidos e significados, porque cada pessoa que chega perto dessa obra tem, aquele significado nasce nela, nunca é igualzinho ao outro. Então, polissemia significa muitos significados, multiplicidade, mas acho que o principal é a capacidade de falar com cada um de uma forma poderosa. Há uma mensagem com univocidade, uma mensagem que tem um significado, mas há também impressões, aplicações diferentes. É o que a Bíblia é para todos nós. Nós lemos um texto, sentimos algo, o outro lê, sente outro, e insisto ainda, não é contraditório, mas continua sendo a Bíblia compreendida de formas diferentes por todas as pessoas. Aqui vemos em um ambiente muito polarizado. A gente acha assim, a gente não insistir que a Bíblia pode ser entendida racionalmente, inclusive em suas instruções e ordenanças morais, as pessoas serão imorais e serão libertinas. Qual é o problema quando vivemos em ambientes polarizados? Primeiro que não é isso. A Bíblia não pode ser entendida racionalmente totalmente. Eu vou enfatizar algo que outros já enfatizaram e criaram monstros. Criaram pessoas que, usando a Bíblia, cometeram impiedades. Então tem que pensar, eu não posso, nesses ambientes, só porque são polarizados, evitar dizer o fato, a verdade, porque os autores do Novo Testamento não temeram. Eles viveram em uma sociedade gentia ou gentílica, aquela em que todo o Império Romano vivia,
cheia de ambientes esotéricos, de misticismo, de religiões de mistério. Eles não temeram que as pessoas tivessem experiências com o Espírito Santo, profecia, línguas, sonhos, revelação. Eles não tiveram medo. Mas se eles não tiveram medo em uma sociedade mais arriscada, com a fé nascendo e ainda frágil, como nós, depois de tantos estudos bíblicos, livros de teologia, ministérios que estão há tanto tempo, teremos medo agora de ensinar de uma forma equilibrada? Não podemos, nós não podemos fazer isso só para garantir ser mais zelosos do que os apóstolos foram, ou até mais do que Deus é. Deus não se preocupa com essas coisas. Você vai ver gente que converteu, você pensa, meu Deus, como ele converteu nessa situação? Eu fui amigo de uma mãe de santo, ó, não mexe comigo, hein? Tem uma ex-mãe de santo, amiga minha, é ex. Hoje ela é pastora. Fui amigo dela e ela me disse, eu fui perguntar, eu tinha essa curiosidade, como é que era? Ela era cheia de revelação. Eu queria fazer aquele pensa, mas antes você também era uma pessoa sensível? Não que eu acho que vem da pessoa, vocês entenderam, né? Aí eu fui conversar com ela e falei assim, Eliasaf, eu fui uma péssima mãe de santo, uma péssima médium. Porque quando alguém chegava e falava comigo, falava assim, olha, eu estou passando fome, minha avó morreu, e tem uma escritura da casa que está sumida, essas conversas de terreiro, né? Você tem que achar essa escritura, meu filho está passando fome, está doente. A pessoa falava, meu coração derretia. Aí eu começava assim, meu Deus, me ajuda a ajudar essa pessoa, manda a avó dela aqui agora, me ajuda a ajudar essa pessoa, meu Deus, tem misericórdia. Ela tinha sido católica, então ela lembrava de tudo. Ela falava assim, Eliasaf não baixava nada. Acho que Deus ouvia e pensava, por que eu vou piorar a situação dela, né? Então ela foi uma péssimas mães de santo, dão ótimas pastoras cheias de revelação. Elas têm um coração amoroso, têm um coração que faz isso mesmo. Quando ministra a pessoa, focaliza na pessoa, não em suas próprias impressões da alma ou pessoais a respeito. Mais um ponto, além de polissêmico, há algo que esse texto aqui revela. Então, Eliasaf, até agora você quis dizer que é possível entender algumas coisas de Apocalipse. Digo que sim. Eu sei que Cristo volta, eu sei que tem um reino. Estou dramatizando junto com vocês toda a participação de Israel nesse contexto. Então tem muito para entender. Está muito longe aqui de ser um estímulo à preguiça intelectual, tá? O que eu estou dizendo. Mas ao mesmo tempo, algo que você tem que considerar nesse mesmo versículo, Apocalipse 4, é que quem convida João para que ele possa entender é da parte de Deus esse convite. Então o Apocalipse também nos revela que Deus quer revelar esses mistérios. Então pronto, essa é a notícia mais feliz do livro de Apocalipse, se você for observar. Tem coisas para acontecer, mas Deus não deixará que essas coisas aconteçam sem antes nos revelar. Ele vai nos revelar. Ele já falou a respeito, não é algo que nós temos que ficar, me fala o que é. Não, é o contrário, ele está nos convidando, sobe, vê como funciona, vê o que vai acontecer, obtém mais detalhes. Então, parece contraditório com o que disse até agora, mas significa que ainda que eu não consiga racionalmente exaurir tudo, preciso permanecer num estado em que lê, capta, ouve as pessoas pregando, um estado coletivo de oração, de vigilância e outras coisas mais e atitudes que Deus nos revelar. Não tem a resposta toda para isso, mas o que interessa é Deus quer nos revelar as coisas que vão acontecer. É da vontade de Deus nos revelar mistérios e coisas ocultas. Então, se a oração deve considerar primeiro, se algo é da vontade de Deus, você está com 99% de chance de sucesso. O 1% é você orar, não é? E fazer isso de forma coletiva, não procurar sozinho, que é outra coisa que eu quero dizer. Muita gente tinha visão solitária, fui arrebatado ao céu, ao inferno, vi isso e aquilo. Ainda que essas experiências possam ter algum valor, não quero ser mal educado e dizer que não tem, a gente não ouviu todas, né?
mas são experiências individuais. Eu me refiro a uma experiência final em que a Igreja do Senhor Jesus atende seu convite e pode obter todo o conhecimento sobre o que vai acontecer no fim. Se não todo nesse sentido racional, que é esse todo assim, eu sei tudo em detalhes, todo em o que devemos fazer agora, orientados por Deus, que se conecta estrategicamente com o que Ele pretende no final. Tá? Não deveria nos surpreender também, porque no Novo Testamento já é uma ênfase dessa, da insuficiência de nossa razão e como precisamos desse conhecimento superior, como precisamos de um nível superior para poder entender as coisas do reino de Deus. Abre lá em Efésios 1,17. Efésios 1,17 está escrito: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A ênfase aqui é pleno conhecimento. É a palavra grega epignosis, um conhecimento superior, pleno. Tá? Epi, no grego, significa superior. Episcopo, escopo é visão, epi é superior. Então um episcopo é traduzido também como um supervisor das igrejas, alguém que consegue ver as igrejas num posto mais elevado. Então epignose é um conhecimento superior. Nesse contexto aqui, um alerta, se você faz uso dos strong's do grego na Bíblia, que nem sempre as palavras eram usadas com o mesmo sentido em todos os textos, mas epignoses carrega a ideia de que a pessoa entendeu tudo e que ela é capaz de entender nesse nível superior ao que se depreende nesse texto aqui. A pessoa precisa de revelação do Espírito Santo, por isso Paulo orou que o Senhor Jesus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Não vai entender se não tiver. Não é possível unicamente pela apropriação racional de uma doutrina conseguir viver aquela doutrina. Se fosse assim, não precisa de sacrifício de Cristo, da graça, do Espírito Santo, de perdão. Ao contrário, eu preciso entender a Escritura. O entendimento já é uma graça, não é? Ler a Bíblia já é um meio da graça. E eu preciso de mais graça ainda para tentar entendê-lo. E eu preciso de um nível superior, tanto para compreender o Apocalipse, como às vezes para compreender outras coisas, minha missão, como eu devo amar meus inimigos, como eu devo suportar alguém difícil. Nunca conseguirei fazer isso se eu não tiver um nível superior. Então não é só racional, é conhecimento, gente, mas é conhecimento não no sentido grego, quem escreveu no judeu, é conhecimento no sentido mais oriental, de que a pessoa entende profundamente. Elazar, essa mensagem só místico, esotérico, não se aproxima lá daquelas coisas orientais e tal, não se aproxima não, ela está lá, no Oriente Médio, é o lugar que ela existe, porque quem falava sobre isso, não pensava na fé, na religião, como a gente pensa, um monte de código, um monte de detalhezinho, livro, a gente pensa de uma forma mais lógica, mais logos, mais grega, se preferirem. Os judeus não pensavam assim, eles pensavam em termos de o que eu preciso saber para agradar a Deus, é o que eles pensavam. E o que eu tenho que saber me faz realizar o quê? Eu vou fazer o quê? Um modo de vida, um estilo. Então, o pleno conhecimento aqui não é meramente um entendimento unicamente racional das Escrituras. Essa vontade de Deus de revelar deve nos encorajar, tanto para na vida pessoal, perguntarmos as coisas a Deus. É tão bom perguntar as coisas a Deus, e Ele revela, Ele explica. Uma vez eu conversei com um homem, fui tão cheio de preconceitos, porque disseram, você vai falar, eu ia ministrar para casais, e me disseram, você vai falar com o bispo de nossa igreja. Eu estava naquela fase muito irritado com títulos, fase que ainda não acabou. Mas naquela ocasião lá, eu pensei, eu não vou funcionar, porque
Eu não gosto de lugar nenhum que as pessoas dão carteirada. Não é algum mérito meu, não. É a favela em mim mesmo, sabe? Vai falar com fulano. Quem é? Doutor fulano. Eu já fico sem graça, né? Aí eu fui falar com o bispo. Quando me deram o endereço dele, fui lá visitá-lo. Era uma sapataria. É um trabalho lindo, artístico, mas é um trabalho simples, manual. Enquanto conversava com ele, olha, eu vi Jesus naquele homem. Que homem simples, modesto. Eu ia falar sobre casais. Aí ele falou, a gente está com um problema aqui, porque o homem mentia para mim. Aí eu decidi passar uma semana em oração, porque eu fiquei inquieto, Eliasaf, achando que era mentira. E nessa uma semana eu falei, meu Deus, eu quero que toda a verdade sobre esse homem me venha à tona, que o Senhor fale comigo, que eu não quero nem perder meu tempo em aconselhamento, e também não quero perder ele. Aí chegou uma mulher lá para arrumar o sapato, conversa vai, conversa vem, descobriu que a mulher era amante do camarada, naquela semana lá. Então quando você ora, Deus traz o que está escondido à luz? Traz sim, traz. Ele gosta de fazer isso. Filhos, cuidado. As mães e os pais oram. Fica esperto, anda direito. Então se você ora, você tem mãe que confia muito em celular com GPS, né? O filho saiu, não tem serviço agora, eu vou ver pelo GPS onde ele está, bobinha, dobra o joelho. Tem o melhor GPS do universo, é a oração. Deus revela direitinho o que está acontecendo. Então Deus tem prazer em revelar coisas triviais, quanto mais ainda seu plano estratégico, vai nos revelar também. Deus tem prazer em revelar inclusive coisas que são ligadas ao nosso trabalho cotidiano. Um dos melhores conselhos profissionais que eu vi sempre foi orar para aprender o que eu não sei. E eu vi um texto de um rapaz que cresceu sem pai, que disse, eu oro, e a minha oração, anota essa oração aí, só não serve para ouro, tá? É para você. Ele falou que ele era um excelente, esse rapaz que eu estava falando, ele trabalhava com as coisas na casa, com esses trabalhos manuais, e alguém perguntou, como é que você, quem te ensinou? Eu cresci sem pai, então eu tive que aprender na oração. Achei esse testemunho bonito, que a moça perguntou, mas como você ora? Ele falou assim, eu oro assim, Senhor Jesus, ensina-me tudo o que eu devo saber. Uma oração dessa toda manhã, o mundo não te segura, você vai ser astronauta. Então Deus nos ensina tudo, Ele nos ensina como trabalhar em casa, como fazer um serviço profissional. Ele tem prazer em nos ensinar. É a história do George Washington Carver, não George Washington. E é muito triste que um ex-escravo ganhe esse nome todo, né? Mas ele foi um ex-escravo e depois liberto, começou a estudar, sofreu todo aquele problema com racismo, não podia estudar em várias faculdades, né? Mas ele se especializou em botânica e se especializou em amendoim. Eu gosto dessa história porque o que muitos biógrafos da internet não falam é que George Washington Carver, ele caminhava de manhã, o devocional dele era muitas vezes andando no entorno da escola rural, da faculdade em que ele lecionava, né? Ele segurava um amendoim e falava assim, meu Deus, me revela tudo que tem nessa sementinha aqui. 300 produtos ele criou com essa oração, me revela tudo o que tem nessa semente. Então, mesmo no mundo físico, nos é revelado através da oração. Os americanos têm uma palavra para isso, que certamente eu pronunciarei errado. Serendipity, acertei, Christopher? Não sabia. Entendi. Ele nem entendeu, é pior ainda. Então, não escreve essa palavra serendipity aí no seu caderno, o aluno não vai aceitar, vai falar que está errado, tá? Bom, 15 minutos ou 20? Tem? Isso acontece também, não quero saber, a pessoa, a gente pode orar pela pessoa e pregar para ela da mesma forma. Então, esse não quero saber não significa necessariamente a pessoa não vai converter, por exemplo. Onde não quero saber é perigoso essa atitude? No cristão, no nascido de novo. Como assim não quer saber uma verdade que o seu esposo místico te escreveu? É estranho você não querer saber. Você pode falar, não é a principal mensagem que eu estou ouvindo agora, estou num período ouvindo outro tema. Ninguém é obrigado a ouvir os mesmos temas que nós pregamos
porque nós dissemos, isso aqui é o mais importante para toda a igreja. É por isso dessa bagunça aí. Todo mundo quer garantir que ele é a voz que mais é escutada. A modéstia, a humildade, quer dizer, a gente está ouvindo a voz de Deus, recebendo essa revelação, eu não posso impor isso sobre os outros na marra e desqualificar o que eles estão ouvindo. Então não é isso. Eu me refiro não só a essa atitude de dizer, não é exatamente essa mensagem, essa linha que eu estou ouvindo agora, porque Deus pode ter seus motivos, mas a pessoa resistir a ouvir a verdade, por exemplo, porque ela não quer entender a Bíblia. Então aqui tem um problema bastante grave. Não é só brasileiro não, tá? Está cheio em muitos países, nos Estados Unidos, tem em vários lugares, anti-intelectualismo. Eu não quero pensar sobre a Bíblia, não quero refletir sobre o texto. Eu quero uma religião cristã ou das experiências do afeto, e aqui há um uso muito estranho do termo amor, e exorto vocês, não destruam algo tão importante quanto o amor cristão, dizendo, não, mas Deus é juízo também, como se a gente precisasse diminuir o amor divino, para que as pessoas não fossem libertinas. O que acontece é que as pessoas que citam o amor, mas elas ou são rebeldes, ou são libertinas, ou elas não são anti-intelectualistas, não querem pensar, elas são pessoas que não entenderam nada nem do amor divino, nada, não entenderam nada, estão citando, falando, mas é vazio. O anti-intelectualismo é que faz com que as pessoas não se esforcem, por exemplo, para compreender nada, inclusive algumas explicações de Apocalipse. Não quero nem entender, porque eu já encontrei gente assim. Ele é capaz de dedicar o seu intelecto para declarar seu imposto de renda, mas não dedica 1% para entender uma doutrina bíblica. Ele acha que não preciso pensar para ser cristão. E há um perigo muito grande no anti-intelectualismo. Então, o anti-intelectualismo é quando eu não quero pensar, não quero me dedicar a entender as coisas de Deus. É João 12,40, o que vai falar no texto subentende-se que é Deus quem pode fechar os olhos das pessoas, elas não conseguem entender. E 2 Coríntios 4,4, em que o Deus desse século cega o entendimento dos que se entendem. E se a pessoa não quer entender, ela pode ser lançada, ela vai ter prejuízos muito grandes. Você já conhece, então vamos abrir, lá em Romanos 1,28. Eles se recusaram a saber sobre Deus, a entender. A Bíblia fala, desprezaram o conhecimento de Deus, não querem conhecer a Deus. E por isso Deus os entregou a disposições reprováveis. Então há um fundamento moral de quem não quer saber. Uma das razões para não querer saber é não querer cumprir nada. Então as pessoas ficam avessas às vezes a querer entender mais por isso. Eliasaf, isso pode acontecer também com gente saudável? Pode. Às vezes podemos, por razões da nossa alma, ter medo de alguns versículos bíblicos. Já encontrei muito isso e já tive bastante disso também. Eu não quero ler tal texto, morro de medo de morrer solteiro. Não quero ler aqueles textos que parecem querer dizer que tem gente que tem chamado para ser solteiro. Morro de medo de perder um filho, de morrer e ser entregue a Deus. Então não quero ler o texto sobre Isaac, não quero compreender que Deus pode levar tudo, porque no dia que a gente apresenta um filho, olha quem está dizendo, eu tenho 3, eu oro por eles todo dia, me preocupo, mas quando a gente apresenta significa, não é meu, é seu, está emprestado. Como eu venço esses medos? Eu preciso orar, conversar com Deus e ler aquele texto. Como todo medo, a gente vence enfrentando, né? E ter aquela conversa bem franca com Deus, como o Haroldo disse, às vezes não é na oração coletiva, é separado. Eu preguei uma vez, uma pregação tão boa, teve tanto glória, tanto aleluia, as pessoas creram, só uma pessoa saiu de lá sem crer, o pregador. Saí derrotado. Aí peguei o carro, era uma cidade longe, aí eu vim derrotado, deprimido. Aí eu falei, Jesus, eu quero falar com o Senhor agora, sentindo do meu lado, no carro. E fui conversando com ele. Falei, eu quero conversar com o Senhor agora sobre tudo o que está na Bíblia. Eu senti esse enfrentamento. E eu não falo para ninguém. Mas eu não acredito. No fundo eu não acredito.
mas o senhor sabe que eu não acredito. Foi isso que eu senti enquanto pregava. Então a gente vai ter que resolver. E eu pensei, ele vai me achar pior das pessoas. Eu vi a hora que Jesus ia abrir a porta do meu lado e me pôr para fora do carro. Quando cheguei na minha cidade, cheguei curado. Cheguei bem. Então, por que ter medo de abordar algo que Deus já sabe o que você está sentindo? Fala com Ele, conversa, fala, inclusive, esses enfrentamentos aí. Terceira atitude. Eu sei parcialmente. Essa atitude aqui é que a pessoa sabe, mas ela não sabe completamente. Lembra? Epignosis, pleno conhecimento. Então tem um conhecimento que não é pleno? Tem, quando eu leio a Escritura, quando eu memorizo, quando eu desenho mapas mentais sobre o texto bíblico, quando eu ouço a pregação e por acaso não tive toda a revelação. Eu sei parcialmente. Eu sei na minha alma, eu sei no meu pensamento, eu estou intuindo algumas coisas, mas eu sei plenamente? Não, ainda não sei plenamente. Quarta atitude. A primeira é não consigo entender. A segunda eu não quero entender. A terceira é eu sei parcialmente. A quarta, essa é uma das piores. Eu sei tudo sobre isso. Sei tudo sobre isso. Eu tenho a verdade definitiva com um ponto final sobre tal assunto. Normalmente para isso a pessoa vai colocar a Bíblia do lado dela. Qual é o problema quando nós falamos assim, a verdade definitiva? E me perdoem se eu abordo esse tema, não estou querendo parecer inteligente ou profundo, né? Agora, durante a história, por exemplo, na escolástica, os monges tinham tratados. O que é um tratado? É tudo que eu sei sobre esse assunto até agora. A despeito de você ver na medievalidade, a igreja totalitária, o estudo dos monges na escolástica era um estudo que compreendia, eu entendo parcialmente. Na modernidade, quando acaba a escolástica e inaugura o nosso tempo, como nós pensamos, as pessoas começam a enfatizar a razão. Elas dizem, eu posso desenvolver um conhecimento cabal, definitivo sobre o que eu estou estudando. Posso estudar o corpo humano, posso estudar um objeto astronômico, posso estudar a Bíblia, mas eu serei cabalmente, vou saber cabalmente tudo a respeito desse objeto. Essa é a ideia da modernidade. A modernidade entroniza a razão. A igreja não ficou sem sentir isso. A igreja também entronizou a razão. A razão aplicada à Bíblia. Porque quando eu digo eu sei tudo sobre esse assunto, exaurir esse objeto de estudo, eu estou sendo o que a gente chama na filosofia de racionalista. Eu digo a razão é tudo o que eu preciso para exaurir todo o sentido desse objeto. Sempre que eu estudo algo assim, deve funcionar. Talvez estudando pedra, estudando qualquer matéria das ciências naturais, talvez a matemática, mas nunca funciona quando o assunto é gente e é Deus. Aí eu e o Paulo tínhamos uma brincadeirinha. O cientista vai estudar o cachorro, ele examina a medida, a raça, já faz a taxonomia, classifica o bicho. Aí um dia esse cientista vai lá no hospital e vê que uma criança que está terminal ou que está com câncer, quando leva um filhotinho para ela brincar, já viram essas experiências, né? A imunidade dela sobe e vários fatores melhoram no tratamento. Aí esse cientista pensa assim, eu tenho que entender como isso funciona. Aí ele vai lá, pega o cachorrinho, mata, disseca, e ele não consegue entender por que aquele cachorrinho fofinho não é mais fofinho. A mesma coisa aplica-se na fé, na teologia, no entendimento das coisas divinas. Tem coisa que é indissecável, não tem como entender. Deixa o cachorrinho vivo. É mistério, irmão. Tem que deixar lá. Funciona assim, não tem outro jeito. O outro problema do racionalismo, nesse caso, quando eu sei tudo sobre algo, é óbvio, está baseado na alma. E tudo que é baseado na alma tem essa medição de forças. Eu quero saber mais do que o outro. Sempre vai dar encrenca. A alma humana tem uma força
incrível para o conflito. Mas esse conflito aqui é motivado por querer saber mais do que o outro, é o poder humano em jogo. Mesmo que a pessoa possa invocar o poder divino do seu lado. Aliás, uma das piores coisas possíveis é quando alguém diz assim, é em nome de Deus. Jonathan Sachs tem um livro, né, dizendo assim, não é em nome de Deus, explicando tudo o que foi dito que era em nome de Deus, e no fim não é em nome de Deus. E é porque as pessoas são tomadas por essa ideia racionalista. O racionalismo incha, no sentido bíblico em que a pessoa se ensoberbece, sim, faz isso em qualquer lugar. Toda leitura que é feita exclusivamente racional, a pessoa vai se sentir soberba. Isso acontece em qualquer lugar, acontece nas academias, nas faculdades, acontece nas empresas, acontece também na igreja. Olha, então não pode ler para não ficar metido? Não, é o contrário. Tem que ler, tem que tentar praticar algumas coisas, se humilhar muito e pedir graça a Deus. Aí você não fica metido. Você está metido, que sabe muito, lê lá sobre o amor, sobre paciência, tolerância com os irmãos, você fica humilde na hora. Porque a ideia é não desconectar doutrina de prática da espiritualidade. Se eu estou aprendendo e também tenho que praticar, eu vou entender que é difícil. Eu nunca vou chegar sobre alguém e tentar impor essa verdade sobre ele de um jeito que é baseado no racionalismo. E o último, quinto ponto, eu sei o que eu deveria saber até agora. Eu sei o que eu deveria saber até esse momento. Tem coisa que eu não entendo, não tenho clareza. Um monte de gente poderia, se nos visitasse agora, falar assim, não é esse tema, os últimos dias, o tema mais relevante para a igreja hoje. Concorda comigo? Enquanto estamos aqui, no mês de julho, devem haver outros congressos com outras temáticas. E quando essas pessoas nos dissessem isso, a gente pode falar, bom, você pode estudar esse seu tema aí. Eu estou estudando esse meu tema agora, porque eu acredito que é o que eu devo saber agora. Eu preciso saber sobre essas coisas. E eu vou progredir nelas até aquele momento em que Deus me ilumina. E vou manter muitas coisas cifradas. Pensa comigo, leia Apocalipse com a mente aberta, sem lembrar das interpretações. Vê o que você vai entender. Está cifrado, tem muita coisa cifrada. Não fica desanimado. Muitas pessoas na história da igreja disseram isso. Está fechado. E tem coisa que Deus revela e tem aplicações sazonais naquele momento, e tem coisa que Deus revela e é para o fim. Agora eu preciso ler, preciso entender. Então, Eliasaf, como que uma pessoa pode saber o que ela deveria saber e não se acomodar? Essa que é a questão. Qualquer um pode falar assim, eu sei o que eu deveria saber até agora, e não tentar se aprofundar em mais nada. Aí eu lembrei, e gosto muito de lembrar deles sempre, de Ana e Simeão no templo, que Abinério leu aqui, e essa é para você ver, porque eles esperavam, eles tinham expectativa. Simeão tinha uma expectativa, esperava a consolação de Israel. Então, expectativa é fundamental para você saber o que deve saber até agora, mas continuar aberto a entender outras coisas. Alguns exemplos então de Simeão e Ana, enquanto eu encerro. Se eu conseguir mostrar um quadro aqui, mostro rapidinho também. Não vai dar. Simeão e Ana ficavam no templo, ou Ana particularmente vivia ali no templo, então ela tinha um vínculo com o que estava acontecendo. Então você não vai saber o que deve saber até aquele momento se você está isolado do povo de Deus. Não vai acontecer. Mas eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo. Mas você não tem vínculo com ninguém. Você não tem um momento para ouvir o que Deus está dizendo à igreja. Não é possível levar a vida cristã só com leitura devocional. Você precisa entender o que Deus está fazendo com a igreja, e especialmente o que Deus está fazendo com a igreja nos tempos do fim. Então você precisa estar vinculado de alguma forma aos irmãos. Eu insisto ainda, a pessoa pode estar na igreja nesse sentido aparente e estar fora dela porque está desligada. Não falei só no sentido teológico, não salvo. Está fora dela porque está desligado, não está ligando para nada, e está ali só reunindo.
eu acho uma posição super difícil, que pode inclusive atrapalhar. As pessoas têm que observar o que elas, ouvir a mensagem, ter sede, expectativa. Se você convive num grupo, numa comunidade, que ainda não te nutre totalmente, a expectativa é muito bem-vinda. Então a regra de Ana e Simeão cabe para você. Você viver numa comunidade que é árida, porque eles viviam num tempo árido, eu disse ontem. Aquele monte de gente oficiava ritos que era para guardar o nascimento do Messias. O Messias entrou e saiu, ninguém viu nada, exceto Simeão e Ana. Então era uma comunidade árida, sem impressões espirituais, sem olhar atento. Mas Deus revelou a duas pessoas o Messias, e eram pessoas que estavam vinculadas àquela congregação, se eu puder usar esse termo, mas ao mesmo tempo tinham expectativas. Se você então que nos ouve pela internet é alguém que reúne num lugar e sofre com esses ambientes áridos, deveria suportar esse período que você passa aí, mas manter acesa a sua expectativa. O que é a expectativa? Quero saber o que Deus tem mais a me dizer. Essa expectativa sozinha vai conduzir você, através da iluminação do Espírito Santo, a vários lugares, locais, sites da internet, conteúdos, amizades, vínculos, grupos de oração. E não é necessariamente você sair e procurar, mas é você manter-se vinculado, mas manter essa expectativa. Acabei. Acho que tem um lance da pergunta na internet, não tem? Não repara não, é que as pessoas não ouvirão. Vem cá, Léo. Vem com o capuz assim, se fica mais ameaçador. Boa tarde a todos. Eu queria saber assim, porque na Bíblia tem muitos livros que parecem que merecem o título de revelação muito mais do que o livro de Apocalipse. E por que exatamente o livro mais codificado, o livro mais místico, no sentido que você falou, ele é chamado exatamente de revelação? Tem algum propósito ou alguma ideia de Deus de associar o que é místico a uma necessidade de ser revelado? Ou tipo piadista, ou uma ironia? Fiquei pensando também em Salomão falando coisa bem prática, olhando uma lagartixa, dizendo, não, a lagartixa vive dos palácios do rei, pequeno, coisa que parece totalmente corriqueiro, que eu e você poderíamos, ou qualquer um aqui, escrever, né? O coelho mora na toca, é pequeno, mas mora na casa do faz coisas práticas que eu e você poderíamos escrever sem uma luz do Espírito Santo, mas justamente num livro de Apocalipse, que é mais cheio de mistério, códigos e nuances assim, ele é chamado de revelação. Você pode falar um pouco assim? Revelação, porque foi revelado a João, é por isso que ele chama. Ele foi revelado, todo revelado, não foi uma dedução dele a partir de observar como alguns livros da Bíblia, você citou alguns provérbios, né? É uma dedução que sob o Espírito Santo Salomão tem quando observa a natureza. Ele foi um botânico, um biólogo, alguém interessado naquela época em pesquisas desse tipo. Já João recebeu uma revelação completa de valor estratégico para a igreja, referente aos tempos do fim, e que também pode ser revelada ocasionalmente, na história foi assim, para momentos e condições históricas especiais. E quem revela é o Espírito Santo, e a palavra dele, ele pode fazer isso, ele pode usar como ele desejar. Um detalhe muito importante sobre a Bíblia, e eu faço essa afirmação com base em como tanto os evangelistas, citando como Cristo era descrito no Velho Testamento, como mais tarde também alguns apóstolos, é por isso que estava escrito tal coisa, eles citavam alguns textos, não era possível humanamente chegar àquela hermenêutica, né? Um detalhe interessante sobre a Bíblia é que o Espírito Santo pode inspirar essas interpretações diferentes, mas não contraditórias, a polissemia que eu disse. Talvez vocês não saibam. Um autor de um texto pode entregar um texto para outra pessoa, e se o texto é dele, ele autoriza, o outro pode adaptar, mudar, desde que essa autorização esteja bem clara. É só uma ilustração para lembrar esse tema aí. Amém, gente?